Sejam bem-vindos ao Estúdio AgriPlay, uma iniciativa da AgriNews Brasil. Com o Núcleo VET, a gente tem um estúdio profissional de entrevistas no espaço da Pig Fair, na 17ª edição do Simpósio Brasil-Sul de Suinocultura. E eu estou recebendo aqui o Gustavo Schlindwein da Silva, coordenador comercial de território da Unidade de Suínos na Vetanco do Brasil, que fez uma palestra aqui sobre o uso racional de recursos. Os tipos de bebedouros podem afetar o desempenho dos leitões. Seja bem-vindo, Gustavo. Show, Pri, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês e esticar, um pouco da palestra, acrescentar alguns pontos, outros debates, acho que é sempre interessante. Isso mesmo, a gente abre a oportunidade para quem não pôde estar aqui, que eu imagino que não tenha alguém que não esteja aqui, porque esse evento está do mesmo tamanho do Simpósio Brasil-Sul de Avicultura, está lotado, né? Gustavo, a sua palestra parte da premissa de que a água é um nutriente essencial, mas ainda negligenciado na suinocultura. Porque mesmo com tantos avanços tecnológicos nas granjas, a água continua sendo um ponto cego no manejo? Perfeito, Pri, ótima pergunta, e até pegando o gancho da tua frase, Tu usou na mesma frase a palavra essencial para descrever a água, mas negligenciar, ou seja, é paradoxal, Se é essencial, por que a gente negligencia? Por que a gente não dá o devido valor, a devida atenção para ela, para a água? Um dos principais pontos que até eu tratei na palestra, que talvez respondam isso, é dizer que o Brasil é rico nesse recurso hídrico. A gente tem água de sobra, apesar de pontos, regiões que sofrem já com algumas secas, produtores, enfim, a gente ainda tem muito. E quando a gente tem muito, a gente dá menos valor, a gente não aperta todos os parafusos, todos os buracos desse barril que acaba escorrendo. Então a gente acaba não medindo tudo que poderia medir e deixa negligenciado mesmo todo esse recurso, toda essa fonte de vida que é a água e que é necessária para a produção. Na prática das granjas brasileiras, quais erros mais comuns você observa na escolha, instalação e manejo de bebedouros e quais estratégias podem corrigir essas falhas? Ótima pergunta também, Pri. O que eu tenho andado e visto em diversas realidades do Brasil são diversas situações. Uma coisa que explica muito dos erros, talvez que eu mais percebo, é o jeitinho brasileiro, a gambiarra. Então a gente tem um projeto a ser seguido, um padrão, às vezes numa agroindústria, enfim, só que a gente adapta ele para que possa viabilizar o projeto, possa acontecer, tem relevo diferente naquela onde vai ser a propriedade, enfim, a gente acaba fazendo alguns jeitinhos que podem comprometer o desempenho dos animais visando o consumo de água, E também qualidade, porque às vezes chega lá, tem todo o projeto, está pronto, mas vai cavar o poço, por exemplo, e a água não é de qualidade. As pessoas não vão deixar de alojar os animais porque não tem água de qualidade, Então acabam acontecendo esses jeitinhos e a gente vai para o que tem. Acontece com isso. Só que a gente ainda não faz os investimentos que a gente poderia fazer por conta desse, um pouco por ser caro talvez o investimento, mas também por não pensar que isso vai virar o jogo. Mas vira, Por exemplo, um tratamento de água específico, porque eu tenho um contaminante específico como ferro, como manganês, enfim. Por que não medir isso e não tratar a água para que eu não tenha esses problemas, esses contaminantes? Então esse eu acho que é o principal erro, o foco tem que ir mais para esse lado, até que ponto se paga esse investimento, eu acho que normalmente vai se pagar, mas a gente tem que pensar isso às vezes antes até de estar construindo a nossa propriedade e tendo a produção. Você desenvolveu um trabalho que mostra que não basta oferecer acesso à água. Como o comportamento de ingestão hídrica dos leitões muda de acordo com o tipo e posicionamento do bebedouro? Perfeito, Pri. Também tocado na palestra, na ocasião eu usei uma foto de suínos selvagens tomando água numa poça, numa lagoa, enfim. Porque a gente pouco compara o suíno hoje, da indústria, o suíno da produção intensiva, com os suínos selvagens. Só que tem muito em comum, em questão comportamental. Porque são animais que vivem em grupo, eles esperam algum deles começar, iniciar o consumo de água, iniciar um consumo de ração, para que todos vão junto, comecem a testar aquilo, ver que é aquela fonte de alimentação, a fonte de água. Então, esses pontos chaves, acho que tem que estar mais presentes desde o nosso projeto e no dia a dia do manejo. Então, como eu também citei na palestra, se o suíno ele vê a água
lá na vida livre e ingere aquela água, quando eu utilizo uma chupeta, que é um dispositivo que ele não tem, ele não vê a água lá, eu tenho que ensinar ele, eu tenho que condicionar para que ele vá na chupeta, descubra e que lá tem a água. Obviamente que na maioria dos casos os suínos vão aprender, só que quanto mais eu incentivar, menos percas eu tenho, ou seja, menos animais refugando, por exemplo, e mais desempenho a curto, médio e longo prazo nos lotes. Como a adequação dos bebedouros pode contribuir ao mesmo tempo para reduzir impactos ambientais e gerar retorno econômico para o produtor? Perfeito. Então, complementa a resposta anterior, a gente tem que pensar qual que é o principal modelo para a estrutura que eu quero construir, para o que eu quero entregar, mas também pensar nesse futuro, na sustentabilidade. Então, hoje a gente já tem modelos no mercado que oferecem bons desempenhos, desperdiçando menos água, e esses pontos têm que estar em pauta. Então, quando eu vou construir, quando eu vou projetar, eu tenho que pensar, poxa, se eu posso desperdiçar muito menos água, por que não montar uma granja, fazer baias que vão ser adequadas para esse modelo de bebedouro? Porque tem isso também. Não adianta eu já ter uma granja pronta, construída para um modelo de bebedouro X, e aí eu pegar, adaptar para um modelo Y que não tem como fixar no lugar certo, enfim, N fatores. Então essas particularidades têm que ser pensadas e pensar que a sustentabilidade tem que estar em pauta. Eu tenho que pensar isso antes. O que ainda falta ser pesquisado ou ajustado no manejo da água na suinocultura para avançarmos em produtividade, bem-estar e eficiência ambiental? Para resumir esse ponto, Pri, eu acho que medir mais para gerenciar mais. Então, hoje, nem todas as granjas têm um hidrômetro, um simples hidrômetro, para eu entender quanto que os animais estão consumindo. Se tem hidrômetro, o produtor, o técnico, às vezes deixa para fazer uma média do lote, só que isso não me diz, já passou, o lote já foi. Quanto que os animais estão consumindo por dia? Caiu a temperatura, opa, vão consumir menos, tá, beleza, isso é ambiência. Mas e se tá as mesmas temperaturas e estão consumindo menos? O que está acontecendo? Né? Mudei a minha fonte de água, agora eu estou usando água da cisterna. Baixou, diminuiu o consumo, o que tem? Eu estou filtrando essa água, não estou? Essas formas de dados, esses inputs, né, que a gente fala, são rotinas de uma granja, mas que tem que acontecer. Eu preciso ter esse controle para saber medir. Então, a principal evolução que a gente tem que ter, eu acho que para o curto, médio e longo prazo, vamos dizer assim, é ter mais dados. Utilizar a água como, não, é essencial, eu preciso medir, preciso saber o que está acontecendo, e aí vem todos juntos também os testes físico-químicos, que eu também citei na palestra, medir mais o que tem de contaminante na minha água, o que não tem, para a gente ter uma boa qualidade, uma boa produção na suinocultura. Gustavo, assim, considerando assim, a gente vê problemas enormes, né, para quem está no dia a dia da produção. Você tem ali, às vezes, um problema de grão de má qualidade, ou um problema de ambiência, ou as doenças, né, que as enfermidades que desafiam os animais. Você acha mesmo que a água é um ponto, assim, que tem que ocupar espaço nessa pauta de urgências de um produtor? Com certeza, com toda certeza, muito bem pontuado, Pri. A gente se preocupa muito com as bengalas, né? É micotoxina, não tem o que fazer, já estou usando aditivo antimicotoxina, não está segurando, é assim mesmo e tudo. Mas o quanto que, por exemplo, uma água de má qualidade se soma a um desafio de micotoxinas? O quanto que um problema de uma água de má qualidade se soma com um surto de influenza? Então, esses efeitos somatórios da produção animal, que, volto a dizer, é biologia, não é matemática, são inúmeros, né? São vários efeitos que se somam e que a gente acaba não conseguindo medir. Quanto que a minha água está me tirando a qualidade, né? Está tirando de produção. Então, a partir do momento que a gente se preocupar e realmente, não, tem que tratar, não, essa água não tem como usar, vamos ter que partir para outra, enfim, aí a gente começa a ter muito mais eficiência. Você conversou agora fez uma apresentação, né, e deve ter atendido também as perguntas, né, do público. Perfeito. Quais foram as principais perguntas que surgiram ali que você acha que a gente podia reproduzir aqui para quem está nos acompanhando que não pôde estar presente no evento? Tiveram duas perguntas, acho que a primeira foi bem oportuna, onde a Camila, se eu não me engano, ela perguntou se quando utilizava, que daí foi até o experimento do meu mestrado, que quando se utilizava bebedouros com reservatório de água automático, né, que fica um nível de água e o animal vai lá e ingere, se tinha diferença de mortalidade e medicação dos animais individuais quando comparado ao modelo chupeta, que é o mais utilizado, vamos dizer assim. E é uma pergunta interessante, porque é um dado que eu acabei não trazendo por questão que a gente não teve uma diferença estatística. Porque como é um dado bem não paramétrico, né, que a gente fala, tem uma variação muito grande, ter diferença estatística é mais difícil. Porém, numericamente, foram números bem menores.
tiveram menos mortes quando utilizei um bebedouro com reservatório, principalmente nas primeiras semanas. Então, os animais, a gente tenta explicar da forma de dizendo que os animais se hidrataram mais, refugaram menos e, consequentemente, adoeceram menos. E, além disso, eu mediquei menos quando tive um bebedouro com reservatório de água. Então, só de você medicar menos injetável, porque tinha menos sinais clínicos, e morrer menos, quer dizer que o animal se hidratou melhor, né? Porque a água era a mesma, a qualidade era a mesma. E o próprio bebedouro entregando o mesmo desempenho, mas ele te tira menos percas, vamos dizer assim. E a outra pergunta que você falou? A outra pergunta, agora você me apertou. Mas foi alguma coisa no sentido... lembrei. Se eu utilizar, por exemplo, um modelo de bebedouro na maternidade e na creche, quando esses animais alojarem, for outro modelo, isso impacta negativamente ou não? E também é uma ótima pergunta, né? Porque aí eu citei o exemplo até da leitoa, que é uma fêmea que a gente dá mais atenção porque ela vai criar leitões. Então, quando eu alojo a leitoa lá na lactação, se o modelo de bebedouro da gestação for diferente do da lactação, é nítido que essa leitoa vai demorar mais para começar a comer normalmente na lactação. E isso eu vejo mais porque é individual, né? Eu tô lá tratando, aquela fêmea tá refugando o leitão, eu vou lá e vejo, não tá tomando água, não aprendeu. Porque ela tá ali na frente de uma chupeta, ou tá na frente do bebedouro, mas ela não sabe que de lá sai água. Então, se eu não condicionar, que foi uma palavra que eu usei muito na palestra, essa condição, ensinar o animal o que precisa ser feito para ele tomar água, eu tenho percas. Então, com certeza, modelos diferentes nas diferentes fases, né, consequentes, vão impactar negativamente, mas o que resolve isso facilmente é condicionar. Eu tenho que incentivar, mostrar que lá é a água e tudo mais. Se você tivesse que dar apenas uma orientação prática para um produtor melhorar a eficiência hídrica e o desempenho dos leitões a partir de amanhã, qual seria? Monitorar a sua água, então fazer análises completas de tudo que for possível, físico-químico, microbiológico e tudo mais. Se não tiver tratamento básico, né, de coloração e tudo mais, iniciar de hoje para amanhã. E aí os próximos passos virem devagarinho. Você vai precisar de um tratamento mais específico, né, um tratamento de água mais assertivo, vamos dizer, para algum problema que ele possa ter. E o segundo é medir. Né? Então, fazer as análises da água, saber que água que ele está utilizando, se tem diferentes fontes de todas elas, obviamente, e começar a medir. Ter hidrômetros, medir todo dia quanto que está de consumo, se não está tendo, enfim, isso são dados muito importantes. Gustavo, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada por atender a Suíno Brasil, passando essas informações para o nosso público. Sucesso aí no teu futuro. Eu que você consiga aprofundar essas pesquisas e vir com pesquisas ainda mais inovadoras. Que bom, obrigado, com certeza. E para você que está nos acompanhando, se inscreve no canal para você poder acompanhar as melhores notícias do setor.